Olá, professor Diego do Fusão. Tudo bem? Animado ou animada para mais uma aula? Ah, não faz essa carinha não. Com certeza você tá, porque você vai aprender bastante. Vou falar para você hoje sobre capital de giro. Já ouviu falar? Não? E aí? Acha que é importante? Não é? E aí, o que você me diz? Com certeza é super ultra power mega importante o capital de giro, ok? E vou falar para você sobre capital de giro e fluxo de caixa. Muita gente acha que é a mesma coisa, só que não é. Tem diferença aí. Você sabia disso? Não sabia não? Pois então vamos lá. Fluxo de caixa dos ativos, fluxo de caixa operacional, gastos de capital, ou seja, você que provavelmente vê um comércio, uma coisa, uma loja, uma lanchonete, qualquer coisa que envolva gastos, certo? Você vê aí, você não imagina que tudo isso acontece, só que é assim, tudo acontece ao mesmo tempo, de acordo com determinada hora, certo? É só, você vai ver que eu vou comentando com você, você vai lembrar, e é mesmo, né? Nossa, ele tá falando, o Diego tá falando aí, o França, né? O professor França tá falando, e poxa, é mesmo, né? Realmente, eu já observei. Agora não tô meio voado, mas não é que faz sentido, realmente faz sentido sim, certo? Falar para você o que são gastos de capital, pela eu acho que pela palavra e pelas palavrinhas aí, eu acho que você já autodeduz o que é isso. E variação do capital de giro líquido, certo? Um exemplinho básico aí para que você possa entender como que as coisas são calculadas e planejadas para quê? Para que as coisas normalmente deem certo, certo? Nossa, deem certo, certo, é muito certo. Então vamos lá, vamos então para ir seguir para o próximo slide. Vamos lá? Animado? Não, vamos lá, não se anima, se anima aí, vamos lá, animação, vamos embora. Muito bem, ó, começou esse telefone aqui. Capital de giro e fluxo de caixa. Quer ver que daqui a pouco vai ter alguém me ligando? Capital de giro é basicamente capital de trabalho. Ou seja, você trabalhou, você recebeu e aí está o seu capital de giro. O montante necessário para realizar financiamentos. Lembra que é montante, né? Montante é o seguinte, é o capital mais os juros. Então, se você, por exemplo, tem um dinheiro aqui, você tem um capital, você tem 2.000 e rendeu 1.000, você tem um montante de 3.000, certo? Para realizar financiamentos, pegar dinheiro emprestado para pagar alguma coisa, entendeu? Pagar prestações para você poder seguir, para você alguma obra, algum maquinário, algum equipamento, certo? E dar continuidade às operações de empreendimento. Empreendimento é empreender, é você investir em alguma coisa. Para quê? Para que você dali tire uma vantagem, tire um rendimento, para que você possa não só suprir o que você gastou, como também lucrar com aquilo. Ou seja, de início você não vai ver nem você nem vai ver a cor do dinheiro, vai ser muito gasto, 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 gasto. Você vai ter vontade de desistir. Até a sua mulher vai falar para você, desiste disso aí que isso aí não vai dar certo. Mas você vai mantendo lá, quando você vê, aí começa o primeiro, o segundo, quando você vê aí, você já está faturando muito mais do que você investiu, certo? Para exemplificar, vamos entender onde ele é utilizado dentro de uma empresa, certo? Para custear o financiamento de compras realizadas a prazo pelos clientes. Não vou ficar comentando cada frase não, porque se eu parar para ficar comentando cada frase, não vou sair desse slide, certo? Para manter adequadamente os estoques, para pagar fornecedores, está bem mastigadinho. Pagar impostos, salário dos funcionários e demais gastos da empresa. Então você precisa do capital de giro para que você possa manter o que a empresa o que funcionando, certo? Então vamos lá. O capital de giro recebe esse nome pelo fato dele mesmo atuar para que a empresa consiga realizar todas as operações necessárias sem ficar no vermelho. Ou seja, você recebe, gasta, lucra, recebe, gasta, lucra, recebe, ou seja, é um ciclo, ok?
estando assim diretamente ligado às contas financeiras que movimentam o dia a dia de um empreendimento. Perfeito? Eu acabei de dar o exemplo, então bora lá. E o fluxo de caixa, certo? Ele é o instrumento básico para a realização da organização financeira de uma empresa. Deixa eu ler essa parte que eu acho que já está bem mastigadinho. Em alguns momentos eu preciso ler para que você possa entender. O seu principal objetivo é analisar o saldo disponível, ou seja, o dinheiro que tem lá para que você possa investir, gastar, fazer alguma coisa, né? Em caixa, garantir que o capital de giro esteja sempre em dia para ser utilizado em possíveis aplicações ou gastos necessários. Então, o que eu estou falando é uma grana que você vai ter lá disponível para você utilizar de acordo com o que? Com as suas necessidades, certo? Então, ó, ele vai ter uma visão melhor sobre a empresa, sobre o presente, o passado e o futuro. Claro, às vezes ele vai querer investir muito numa coisa. As pessoas falam, poxa, Diego, não vai não. Ah, não, eu vou, que não sei o que, não vai, cara. Aí você vai, acontece o quê? Você erra. Ó, começou. Aí você erra. Aí você erra, você, poxa, bem que me falaram, ó, acho que antes de tomar uma decisão, eu vou escutar mais as pessoas, porque eu fui teimoso, eu errei, eu quase que levo a empresa à falência, eu não vou fazer isso de novo não, tá? Então com isso você vai aprendendo com o passar do tempo, você aprende a ter mais o que? Experiência. Então daqui a pouco você não vai precisar de ninguém no seu pé, falando o que você deve ou não deve fazer. Você mesmo já vai saber como fazer as coisas. Da mesma forma na vida. Você um dia não soube ler, você que está vendo esse vídeo, você não aprendeu a ler e escrever? Hoje você não escreve, não interpreta, então você não teve que aprender isso aí e hoje você já faz com naturalidade? Da mesma forma aí, certo? E aí, alguns exemplos do que o fluxo de caixa pode fazer, certo? Planejamento de investimento, redução de despesas, sem que comprometa os lucros, desenvolvimento para desencalhar o estoque, porque você tem lá as mercadorias no estoque. Aí o estoque está ficando cheio, está chegando mercadoria nova, e as mercadorias lá, e aí? Vai fazer o que para você poder desocupar aquilo ali e vender? Porque você precisa vender. Você não pode ficar com a mercadoria guardada, senão daqui a pouquinho tá lotando tudo, daqui a pouco as mercadorias estão tudo jogadas no meio do caminho, daqui a pouco tá lá na loja, daqui a pouco ninguém consegue nem andar. Certo? Igual quarto bagunçado, já viu? Quando você chega no quarto, tá a roupa espalhada para tudo controlado, é mais ou menos isso aí. Certo? Só que com a diferença é que os produtos são maiores e mais duros, vamos dizer assim. Certo? Negociação com o intuito de dilatar o prazo com os fornecedores, ou seja, para que você possa negociar com os fornecedores. O que é fornecedor? Que fornece. Como assim que fornece? É a pessoa de quem você compra para você revender. Esse é o fornecedor, ok? Então tá aí. E planejamento para solicitação de empréstimo, para ver se você pode fazer novos empréstimos, para ver se você pode se comprometer com uma outra dívida, para que você possa fazer um bem ainda maior. Beleza? Perfeito? Então, vamos embora. E aqui o fluxo de caixa dos ativos, certo? Ou seja, ativo é tudo que a empresa possui e controla. Ou seja, bens, créditos e direitos. Exemplo, vamos supor que você tem um maquinário lá que está parado. Aquilo é um bem. Você de repente se atualizou para um que fabrica coisa mais rápido e consequentemente aquele outro está meio que parado. Vou inventar aqui, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você adquiriu um maquinário que economiza energia e que fabrica muito mais rápido. E aí com isso você não está usando aquele que gasta luz, que fica dando problema toda hora. Aquilo é um bem que você tem. E você pode o quê? Ao invés de ficar ocupando espaço, você pode perfeitamente vender aquilo e fazer o empréstimo da entrada numa outra máquina, duplicar aí a sua produção, ok? Então tá aí, são várias coisas que podem acontecer aí, certo? Créditos, direitos, tangíveis e intangíveis, ou seja, o que você pode, não pode, enfim. Resultado de transações passadas, ou seja, pessoas que estão pagando para você parcelado, enfim, várias coisas aí, tá? Ativo é tudo que você tem, é tudo que a empresa tem direito, é tudo que está no poder da empresa, certo? E vamos ver. Eu acho que isso aqui eu já
comentei, né? Já comentei, eu fiz essa aula aí, então tá tranquilo. Já acabei comentando o que tem embaixo. Às vezes a gente comenta e sai na frente, né? Então, vamos lá, vamos prosseguir. E fluxo de caixa operacional. Operacional, de operação. O que acontece no momento, certo? Então, ele vai registrar todas as entradas, ou seja, o dinheiro que você recebeu, e todas as saídas, o dinheiro que você gastou. Por exemplo, o que seria entrada? Comprou na sua empresa, no cartão, no cheque, no dinheiro, certo? Comprou aí de várias formas, certo? Esse tal que ainda está anunciando direto na televisão, tal de PicPay, enfim, várias formas aí de pagamentos que você recebeu. E o que seria a saída do dinheiro? São os gastos: luz, água, telefone, internet, enfim, salário de funcionários, obra, manutenção, ou seja, muita coisa aí, certo? Investimentos, porque você, para investir, você tem que tirar dinheiro da empresa. Muita gente acha que investir é você botar a empresa ganhando. Não. Investir é você tirar dinheiro da empresa e colocar em outro lugar para que aquilo depois traga um retorno para você. Certo? Medir o que falta, o que sobra, enfim. Vai acontecer de tudo. Vai sobrar dinheiro, vai faltar, ou vai igualar, certo? Enfim, acontecem várias ações. Vai demonstrar a receita das vendas e despesas geradas pela produção e venda, ou seja, você vai ter um histórico de tudo que foi feito, tudo que foi produzido, tudo que foi gasto, ok? Então ali você já vai ter ali bonitinho para você um relatóriozinho, numa folhinha, tudo discriminado, tintim por tintim, para não ter nenhuma dúvida. Ali, ó, como eu já tinha falado, ó, gasto com transporte, pagamento de funcionários, energia elétrica. Eu acho que eu comentei não só isso, como muito mais coisas, certo? E vamos lá. O fluxo de caixa operacional apresenta uma variação do capital de giro, dia a dia dos negócios, porém não leva em conta investimentos, juros monetários, variações do mercado, entre outros. É mais o que você está fazendo ali no dia a dia, no mensal, certo? Aí já é outra situação, investimento. Não, isso aí é o que acontece no dia a dia. É o que você vendeu, é o dinheiro que entrou e o dinheiro que saiu. Agora, questão de investimento já é outra conversa, já é um dinheiro que você já pega lá, que está guardado no banco, investido em algum lugar, para que você possa fazer outras coisas. Juros, variações do mercado, ou seja, quando uma coisa fica mais cara do que outra, entre outras coisas, tá bom? Então tá aí os exemplos legais para você. E os gastos de capital. Os gastos de capital, como você pode observar aí, é todo o dinheiro que vai embora, né? Ou seja, lá, ó, são fundos. O que são fundos? São dinheiros guardados, tá? Usados por uma companhia para adquirir, atualizar e manter. Ou seja, em suma, ali, você tá vendo ali um desenhozinho que é bonitinho, né? Um tijolinho pequenininho com dinheirinho, o cara botando ali aqui na imagem. Em suma, é você investir, certo? É você tirar de algum lugar que está guardado e colocar em outro, acreditando que aquilo um dia, nossa gente, coceirada no nariz, acreditando que aquilo vai trazer um retorno para você, certo? Então vamos lá. Capex é a sigla da expressão inglesa que significa capital expenditure, em que designa o montante de dinheiro, ou seja, o dinheiro que você tem em toda a totalidade, despendido na aquisição de bens, de capital bens. Todo o dinheiro que você recebe, certo? De capital de uma determinada empresa. Então aqui, ó, tem alguns exemplos aqui, eu acho que vai ficar mais fácil de você entender. Se você já entendeu o que eu disse, ótimo, perfeito. Se não entendeu, eu tenho certeza que você vai entender aqui embaixo. Como eu já falei, qualquer dúvida é só você falar comigo lá no
no privado, ok? Eu estarei lá à sua disposição, tá bom? Ó, compra de máquinas elétricas para uma fábrica, certo? Aí você vai comprar lá os equipamentos que tem que ligar na tomada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, gerador, enfim, várias coisas. Conserto do telhado de um prédio, deu uma chuvarada do caramba, e aí molhou tudo. E aí, tá molhando as máquinas, tá molhando o funcionário. E aí, vai ter que ter o conserto lá do telhado do prédio. Ou, sei lá, caiu alguma coisa do andar de cima, quebrou. Enfim, aquisição de veículos, você quer aumentar a frota de entrega, certo? Você já entrega as mercadorias e está tendo muito pedido, seus caminhões já não estão dando conta do recado. Você está contratando mão de obra terceirizada. O que é mão de obra terceirizada, Diego? Terceirizada, que você põe sua responsabilidade para terceiros, ou seja, para outras pessoas. Enfim, é mão de obra terceirizada. É você contratar outra pessoa para aquela pessoa trabalhar para você. E aí você está vendo que contratar outros caminhões para fazer entrega de mercadoria tá muito caro para você. Aí você pensa e analisa, poxa, é muito melhor a gente já ter um outro caminhão à nossa disposição do que a gente todo diariamente, mensalmente, quinzenalmente, semanalmente ter que ficar pagando um frete para esse cara aí, porque, né, é claro que ele tem um caminhão dele, ele tem e tudo, com certeza eu entendo, principalmente nessas estradas aí, tudo esburacado, tudo ruim, risco de assalto também, acidentes, enfim, então eles cobram isso, cobram seguro, e aí você vê que vale a pena investir um pouco mais para você comprar pelo menos mais um caminhão ou mais algum transporte para você entregar aquela mercadoria, e aí o que você faz? Você vai lá e investe ali, beleza? Então, vamos lá. E variação do capital de giro líquido, certo? Aí tem uma fórmula, certo? Você está vendo ali, ó. Vamos observar o gráfico para que você possa entender melhor. Ó, ciclo operacional, ou seja, o que acontece? O que acontece até do início, meio e fim, até a conclusão do fato. Ó, compra de mercadoria, o cara foi e comprou. Pagamento ao fornecedor. Ó, prazo de estocagem, ou seja, você comprou uma mercadoria. Ó, você tem um prazo para quase acabar no estoque até quase acabar a mercadoria, tá? E aí vem um prazo de estocagem, a venda da mercadoria, você vê aqui alguns valores aqui embaixo, ó, o dia, ali ó, 30 dias que você vai ter com a sua mercadoria estocada, né? Gente, eu devo estar com uma alergia, eu tô com a alergia até vermelha, tanto que eu tô coçando aqui. Troço esquisito. Bom, e aí o recebimento em 60 dias, certo? Da mercadoria, enfim. E aqui vem o ciclo financeiro da figura 2, certo? Ó, prazo de estocagem, a venda de mercadoria e a necessidade do capital de giro, ou seja, você precisa aí, ó, entre o pagamento do fornecedor e o recebimento, você precisa já ter um dinheiro ali para você poder comprar e adquirir novas, o que? Mercadorias, tá? E a fórmula do cálculo é simples, ó. Capital de giro líquido, GCL, que é a sigla do capital de giro líquido, basta somar os ativos circulantes, já expliquei, que são os investimentos, ó, já tem ali também explicando bonitinho, e reduzir os passivos circulantes, ou seja, a fonte de recursos de onde que você recebe material. Então tá ali, ó, GCL é igual a AC menos PC, e ali está a fórmula para que você possa calcular e saber tudo direitinho no tempo certo, para que você possa ter um prazo e ter uma meta estipulada para que você possa atingir o que? O seu objetivo, tá bom? Bom, aqui é o seguinte, aqui tem um link do joguinho Monopoly que já mostra como que funciona isso aí. É claro que isso aí eu passei, essa atividade aí eu apresentei em todas as turmas minhas, foi um sucesso essa aula, né, no presencial, que eu botei o tabuleiro lá, o pessoal se amarrou, nossa, o pessoal fez uma bagunça e esse jogo mostra exatamente a questão do capital de giro, tudo isso, né, investimento, é muito legal. Tem aqui o link, qualquer coisa, se você por um acaso não conseguir, você fala comigo no privado, e se tiver muitas pessoas, ó, professor,
Manda pra gente lá no grupo, que não sei o que, professor. Ou se eu estiver recebendo muitos pedidos lá no privado, se você não conseguir ver esse link aí, eu ponho pra você. Mas para você não ficar, poxa, professor, eu não quero ficar jogando, né? O que eu vou aprender com isso? Então eu vou te dar uma sugestão, ó. Vou voltar aqui, ó. Pega aqui uma dessas coisas aqui, ó. Tá vendo esses tópicos aqui, ó? Capital de giro, fluxo de caixa e tudo mais. Escolha um desses tópicos e comente resumidamente, tá bom? Você já pode mandar para mim no privado como exercício. Não esqueça, por favor. Professor, posso pesquisar um exemplo na internet? Pode. Posso pesquisar histórias a respeito disso aí? Fique super à vontade. Comente o que você quiser sobre cada um. Você escolhe um desses tópicos aí e faz para mim o seu exercício. E também pode se divertir lá no joguinho Monopoly, que dá para jogar online e é muito legal, tá bom? É um jogo que não é aquele joguinho de tiro, de luta, é aquelas coisas não. Aquele jogo é um jogo de estratégia mesmo que envolve dinheiro. Claro que é de mentirinha, tá? Por favor, não é nada de aposta não. Então o que acontece? Não se esqueça, exercício para mim, no privado, nome completo, turma, a aula referente ao exercício. Aí você põe, ó, capital de, só põe assim, ó. Vamos supor que você escolheu o fluxo de caixa de ativos. Fluxo de caixa de ativos é isso. Pronto, você já fez lá o seu exercíciozinho, a sua atividadezinha valendo ponto, tá bom? Eu tô passando aí como uma atividade bônus para você. Ah, professor, mas nossa, eu gostei tanto, achei tão interessante. Se você quiser fazer 2, 3 ou todas, fique super à vontade, eu vou corrigir da mesma forma e vou dar o feedback para você. Beleza? Então, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e até a próxima.